Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora aqui pelo nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte chegando até você. Daqui a pouquinho, rodadas aí do final de semana, o nosso Brasileirão, a 10ª rodada com tudo. Também seleção brasileira, hein? Ancelotti já tá aí na área, logo mais também a sua primeira lista aí de convocados para nossa seleção brasileira, Fórmula 1. Como que tá os bastidores aí pegando fogo também da CBF? Você acompanha com a gente nessa tardezinha de segunda-feira aqui pelo Esporte Notícia. Vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho esporte para você, em nome também de parceiros. Eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, da nossa região. Você encontra de tudo em quesitos aí de vestuário, né? Em todas as estações do ano, vai lá conferir. Além de vestuários, também aquele cuidado especial aí para sua casa, aquele cuidado na coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas para casa toda e muito mais. Vai lá conferir preços e condições especiais para você na hora do pagamento na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato é o 3652-1987 e tem também o WhatsApp, que é o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de Agropecuária e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo, tem lá os peixinhos ornamentais e muito mais para você, na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675, Agropecuária, Bichos e Companhia. E vamos lá falar do nosso Brasileirão. Começou aí a 10ª rodada ainda no último sábado, né? O pessoal esteve aí em campo, inclusive Fluminense e Vasco deram também aí o pontapé inicial em mais uma rodada, nesse reencontro com o Fernando Diniz. Melhor para o Fluminense, o tricolor bateu o Vasco pelo placar de 2-1 de virada em pleno Maracanã. A partida foi aí pela 10ª rodada do Brasileirão e apesar de não ter sido um grande clássico tecnicamente, teve emoção aí até o final do jogo também, desse reencontro do ex e do atual time, né, do Fernando Diniz, onde o ex acabou levando aí a melhor. Tivemos também São Paulo e Mirassol, o São Paulo que perdeu a sua invencibilidade em casa, hein? Mirassol vencendo aí uma pedra no sapato dos grandes clubes. Já tivemos aí o Grêmio, o Corinthians e agora foi a vez do São Paulo sentir também aí placar de 2-0 aí também para Mirassol contra o São Paulo no Morumbi, e você acompanha com a gente. Na primeira participação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol segue sendo a pedra no sapato dos grandes clubes. Em um jogo dominante no Morumbi, no último sábado, o time do interior paulista derrotou o São Paulo por 2-0 e impôs ao adversário a primeira derrota em casa no Brasileirão, a segunda na temporada. Os gols foram marcados por Ferrarese contra em uma jogada muito bem construída e que contou com falha do goleiro Rafael e dividida de Gabriel com a marcação tricolor no rebote, e depois por Reinaldo batendo pênalti, com direito à comemoração especial contra o ex-clube. Foi a primeira vitória do Mirassol fora de casa no campeonato. Com o resultado, o Mirassol chegou a 14 pontos e subiu na tabela, ultrapassando o próprio São Paulo. O tricolor, por sua vez, se manteve com 12 pontos. Jogador do São Paulo por 9 temporadas, Reinaldo comemorou o gol de pênalti que marcou, repetindo uma comemoração característica de Aloysio Chulapa e beijando o escudo do tricolor na bandeira do escanteio. O lateral do Mirassol chegou ao 5º gol no Brasileirão. Depois de Grêmio e Corinthians, o São Paulo se tornou a próxima vítima do Mirassol. O Leão fez uma partida dominante com controle absoluto das ações nos dois tempos. São Paulo fez uma partida apática e não conseguiu ameaçar o Mirassol. Atrás na posse durante a partida toda, o tricolor só conseguiu ficar mais com a bola nos minutos do segundo tempo, quando tentava sem sucesso arrancar o empate enquanto o Mirassol se fechava. O time saiu de campo sobre sonoras vaias dos torcedores no Morumbi.
pessoal, Mirassol e São Paulo, Mirassol muito bem, crescendo cada vez mais no campeonato, venceu o São Paulo agora em casa também, placar importante aí de 2-0. Vamos lá com mais esporte, inclusive falar agora de Corinthians. O Corinthians que foi até Belo Horizonte, na Arena MRV, enfrentar aí o Galo, o Atlético Mineiro. Jogo esse que não saiu do 0-0, né? Empate aí também nessa 10ª rodada e você acompanha um pouquinho como foi esse jogo. O confronto entre Atlético Mineiro e Corinthians teve momentos de pouca criatividade, mas também contou com bons lances. No empate em 0-0 entre os dois times na Arena MRV, os atacantes não tiveram uma noite de boa pontaria. No primeiro tempo, o Corinthians chegou mais ao ataque, tendo duas oportunidades claras, uma com Thales Magno chutando por cima do gol e outra com Hernandes, cabeceando para fora. Já o Galo também teve duas chances, uma com o Hulk, após Hugo Souza errar na defesa anterior, a outra oportunidade foi com o Rony, que parou no goleiro corintiano. Na segunda etapa, Hulk tentou duas vezes de falta e passou bem perto de marcar. Scarpa também teve a chance de bola parada, mas parou em Hugo Souza. Uma das melhores chances do Galo foi um ataque com Natanael, que cruzou na área e viu os defensores adversários se embolarem com a bola, quase marcando contra a própria meta. Com o empate, o Atlético perdeu uma posição, ficando em 10º lugar com 14 pontos. O Corinthians permaneceu em 8º com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais que o Galo. O Atlético Mineiro recebe o Cienciano do Peru pela última rodada da Sul-Americana na quinta-feira, às 21h30 pelo horário de Brasília. Pelo Brasileirão, o time mineiro visita o Ceará no domingo, às 18h30. O Corinthians também entra em campo pela Sul-Americana contra o Huracan na terça-feira, às 21h30. Já no domingo, o Timão recebe o Vitória, às 18h30 na Neoquímica Arena. O Corinthians reclamou bastante de uma falta que o árbitro Rafael Klein não marcou para o time paulista no final do primeiro tempo. A equipe queria, além da falta, o segundo cartão amarelo para o zagueiro Lianco. Caso o árbitro tivesse aplicado a punição, o Timão jogaria todo o segundo tempo com um a mais. Vale lembrar também que o Roberto entrou na partida no segundo tempo. Na reta final do jogo, o atacante sentiu dores no pé. Ele ficou até o fim da partida sem conseguir correr e saiu carregado pelos companheiros. Importante lembrar que Yuri está na pré-lista da convocação para a seleção. Os nomes definitivos serão divulgados na segunda-feira. O Yuri que virou aí uma baixa importante para o Corinthians nos próximos jogos, né? Claro que vai passar por alguns exames ainda, não tem nada definido, mas já tem até veículos aí falando que dependendo da proporção, né, que for realmente feito aí em relação à lesão, estão falando até cerca de 5, 6 meses aí sem o Roberto, mas vamos aguardar, né, realmente aí a batida de martelo final que vai ser decretado com relação ao tratamento também do camisa 9 do Corinthians. Daqui a pouquinho mais informações, rodadas também do domingo que tivemos aí ocorrendo em nome da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você, aqui em Dois Córregos, fica na Avenida Fernando Costa, número 264. Telefone para contato é o 3652-5444 ou então pelo 998 49 45 44, o Wizard. Também em nome de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade. Leve esse material, dê um destino correto para ele. Você vai estar lá ajudando o meio ambiente, vai ganhar dinheiro e é só vantagem em você poder fazer parte. Também que o telefone aí da equipe de AM Metais é o 3652-1599 e também tem lá o WhatsApp, que é o 981 71 28 10. AM Metais. No domingo tivemos rodadas também aí, inclusive dando início tivemos Grêmio e Bahia, né? O pessoal também que foi a campo aí pela 10ª rodada e o Grêmio segurou a pressão do Bahia na arena durante a manhã de domingo e voltou a vencer após 5 jogos. O clube gaúcho venceu aí pelo placar de 1-0, contou com um pênalti polêmico marcado aí pelo árbitro Bruno Marleu de Araújo no início já
do segundo tempo e com a pontaria descalibrada dos baianos para fazer então 1-0 nesse placar. Tivemos também Palmeiras e Flamengo, né? Direto aí do Allianz Parque, o Palmeiras jogando em sua casa, acabou perdendo também aí para o rubro-negro, placar de 2-0, que deixa agora o Flamengo bem pertinho, na cola aí do Palmeiras pela liderança do campeonato, primeiro e segundo lugar, com apenas um pontinho de diferença, e você acompanha também como foi o jogo. O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo no último domingo por 2-0 em pleno Allianz Parque pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Arrascaeta de pênalti e Ayrton Lucas. Na etapa inicial, o Verdão também teve a oportunidade de abrir o placar através de uma penalidade, mas Piquerez desperdiçou a cobrança. O jogo do último domingo teve o VAR como grande protagonista. No primeiro tempo, a tecnologia interveio após a marcação de pênalti a favor do Palmeiras pelo fato de Varela tocar na bola com o braço dentro da área. O árbitro assistiu aos vídeos e reiterou sua decisão. Já na etapa complementar, Arrascaeta foi derrubado dentro da área e inicialmente o juiz não marcou falta. O VAR, entretanto, novamente entrou em ação e após a revisão foi dada a penalidade a favor do Flamengo. Com o resultado, o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, mas viu a sua vantagem para o vice-líder Flamengo, que antes era de 4 pontos, cair para apenas um tento. O Cruzeiro, terceiro colocado, e Red Bull Bragantino, em quarto lugar, também acabam diminuindo a distância para o Verdão na tabela. Os times voltam a campo na quarta-feira para encerrar a participação na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Palmeiras recebe o Sporting Cristal do Peru, já com a melhor campanha geral garantida, e o Flamengo recepciona o Deportivo Táchira, da Venezuela, para garantir sua vaga nas oitavas. Os dois jogos serão às 21h30 pelo horário de Brasília. Pelo Brasileiro, o Verdão visitará o Cruzeiro no próximo domingo e o rubro-negro joga contra o Fortaleza, também no domingo, no Maracanã. Será a última partida dos dois times antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Tá aí, pessoal, Palmeiras e Flamengo também pela 10ª rodada, vitória rubro-negra e também dessa edição, né, se aproximando, o Flamengo aí também da liderança do campeonato. No domingo ainda tivemos também Sport Internacional, mais um jogo aí pela nossa 10ª rodada, e não ajudou ninguém o placar desse jogo, viu? Tudo igual, 1-1, aí também o pessoal acabou empatando na Ilha do Retiro. O Leão começou o jogo fulminante, jogando muito bem, inclusive fez o Antony trabalhar 2 vezes em 5 minutos, depois abriu aí o placar com Barleta, e o Colorado pôs aí os reservas em campo, se recompôs depois de ficar em desvantagem, apertou e conseguiu chegar então ao empate logo depois no segundo tempo. Tivemos também Vitória e Santos, hein? Vitória do Santos aí pelo placar de 1-0, a primeira vitória aí tendo o novo técnico, né, à frente da equipe aí, que dá não grande, mas um respiro para o time, que continua na zona de rebaixamento, mas já não é o penúltimo, né, já sobe aí uma colocação da tabela. O Kleber Xavier vai ganhando também um respiro com essa vitória, e você acompanha como foi aí o jogo. O Santos colocou fim a um jejum incômodo de 7 jogos sem vencer. Na noite do último domingo, o Peixe bateu vitória por 1-0 no Barradão pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme anotou o gol do triunfo santista. Neymar, mais uma vez, começou no banco de reservas e entrou por volta dos 17 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o Santos ganhou a primeira com o técnico Kleber Xavier e findou um jejum de vitórias que já durava mais de um mês. O último triunfo havia sido no dia 16 de abril. O alvinegro praiano segue na zona de rebaixamento, mas deixou a vice-lanterna. Agora a equipe aparece na 18ª posição, chegando aos 8 pontos. Já o Vitória ocupa o 17º posto com 9 pontos. O Santos agora volta a campo no meio de semana para mais um amistoso.
o Peixe recebe o RB Leipzig da Alemanha. Nesta próxima quarta-feira, às 19 horas, pelo horário de Brasília, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Pelo Campeonato Brasileiro, o time santista pega o Botafogo no domingo, às 16 horas, pelo horário de Brasília, em casa, pela 11ª rodada. Do outro lado, Vitória retorna aos gramados pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando a vida no Grupo B, a equipe visita a Universidade Católica do Equador na quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa. Vitória importante para o Santos nessa 10ª rodada do nosso campeonato também, né? Dá um respiro para esse momento de pressão que o time vinha sofrendo aí com as percas, né, dos jogos do Brasileirão, também a desclassificação aí da Copa do Brasil, e vamos aí aguardar. Tivemos ainda encerrando também o domingo, mais um jogo aí entre Fortaleza e Cruzeiro, o pessoal também que esteve a campo aí pela 10ª rodada, aliás, o Cruzeiro que bateu Fortaleza pelo placar de 2-0 na Arena Castelão, chega aí à 3ª colocação com 20 pontos também na tabela. E a nossa 10ª rodada, aliás, termina nessa segunda-feira, né? Um jogo aí encerrando, que é Bragantino e Juventude. O pessoal vai a campo aí a partir das 20 horas da noite, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada também do nosso Campeonato Brasileiro, encerrando então aí nosso Brasileirão do final de semana. O pessoal agora vira a chave no meio de semana, porque vem aí o último jogo, né, da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores também. Daqui a pouquinho mais esporte para você, em nome também da Vero, que conta sempre com os melhores planos de internet para você. Aliás, internet de qualidade é com a Vero, e você acompanha com a gente o recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Daqui a pouquinho mais do esporte para você, mas antes a gente vem falar agora também, né, de Fórmula 1. Daqui a pouquinho mais de seleção brasileira, mas agora a gente fala do GP de Mônaco, que tivemos aí também ocorrendo mais uma rodada da nossa Fórmula 1 nesse último domingo, e você acompanha aí quem foi o primeiro da pole position. Tudo começou praticamente como terminou no GP de Mônaco no último domingo. Lando Norris venceu no circuito de Monte Carlo pela primeira vez, mas teve que esperar 27 voltas para confirmar seu triunfo, já que Max Verstappen adiou o segundo pit stop obrigatório até onde pôde para seguir na ponta provisoriamente. O holandês cedeu a liderança na penúltima volta, abrindo caminho para Charles Leclerc e Oscar Piastri completarem o pódio. Gabriel Bortoleto sofreu com a estratégia, mas chegou em 14º lugar. Verstappen pareceu decidido a arriscar uma punição que poderia chegar a 60 segundos por cumprir só um dos pitstops obrigatórios para a corrida. Uma tentativa de melhorar as disputas em Monte Carlo, que por fim não saiu como esperado. O holandês deu 48 voltas com os pneus médios, que calçou na volta 28, porém visitou novamente os boxes da RBR na penúltima volta, o que devolveu a liderança a Norris. Esse foi o primeiro triunfo de Lando no Principado e seu melhor resultado desde o 3º lugar na edição de 2021 da prova. O resultado também finda um jejum de 17 anos da McLaren em Monte Carlo, pista em que o time não vencia desde 2008 com Lewis Hamilton.
Norris ainda desconta a diferença para Piastri na tabela. Vice-líder segue agora a apenas 3 pontos do colega da McLaren. Bortoleto, que largou em 16º, penou com a estratégia pela segunda vez consecutiva. Depois de fazer um pit stop logo no início da prova, em função de uma batida após disputa com Antonelli, ele parou pela segunda vez na 27ª volta. No entanto, passou dos pneus médios pelos macios, embora ainda faltassem 50 voltas até a bandeirada. Sucedendo queixas do próprio Bortoleto, a Sauber o chamou 10 voltas depois para colocar outro set de médios, visando administrar os compostos na expectativa de ganhar vantagem com as trocas de pneus rivais à frente. Quem se deu melhor com as 2 paradas obrigatórias foi Zak Halder, que largou em 5º lugar e, mesmo sendo o primeiro a visitar os boxes e completar os 2 pit stops, terminou a corrida em 6º, seu melhor resultado neste campeonato até aqui. A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana com o GP da Espanha, 9ª etapa da temporada. Aí, pessoal, nossa Fórmula 1 também, Oscar Piastri, então também chegando aí, Lando Norris, o pessoal realmente fazendo história na nossa Fórmula 1. Daqui a pouquinho, seleção brasileira para você também, em nome de Restaurante Fogão de Lenha, que é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida, passar horas agradáveis. Lá que tem também o chopp mais gelado, as melhores porções, agora também conta com os combos e você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito para falar também da Fantasy Sports. Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aliás, vai lá, pessoal, coloca na fé naquele seu palpite. Tá rolando aí os campeonatos a todo vapor. É a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e apostas bem-sucedidas. Então vem você também para a Fantasy Sports. E vamos lá falar de seleção brasileira, porque ele já está em terras brasileiras. Carlo Ancelotti já desembarcou e já está pronto aí para poder tomar a frente do nosso Brasil nos jogos da Copa do Mundo, né? Visando, por enquanto, aí as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E você acompanha também com a gente. O italiano Carlo Ancelotti desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo, para assumir o comando técnico da seleção brasileira. O novo técnico faz sua primeira convocação pelo Brasil nesta segunda-feira. Ancelotti chegou ao Brasil com um boné amarelo da seleção e acenou antes de entrar em um veículo posicionado na saída do aeroporto. Ele passou a noite em um hotel na Barra da Tijuca. O novo presidente da CBF, Samir Chaud, recebeu Ancelotti no hotel. No local, o técnico teve o seu primeiro contato com torcedores brasileiros. Anunciado no último dia 12, Ancelotti assinou contrato com o Brasil até o fim da próxima Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico de 65 anos, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas eliminatórias. A seleção venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos no torneio e ocupa a 4ª colocação com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. Ancelotti inicia sua trajetória no Brasil no dia 5 de junho, contra Equador, no estádio monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Depois, a seleção enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena no dia 10. O experiente técnico italiano comandará uma seleção pela primeira vez em sua carreira. Além do Real Madrid, Ancelotti acumula passagens por outros grandes clubes europeus, como Milan, Bayern de Munique, Juventus, Chelsea e PSG. Entre os principais títulos, ele soma 5 Liga dos Campeões e 4 Mundiais de Clubes. Aí, pessoal, Carlo Ancelotti então em terras brasileiras e vamos aí aguardar, né, a confirmação dessa primeira lista também de convocados, já visando mais 2 jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo.
Bom, pessoal, vai ficando por aqui o nosso Esporte Notícia. Agradecer a Ira pela técnica, você que esteve também acompanhando com a gente. Eu volto agora amanhã pela manhã, às 9 horas, com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você também. Desejo a você uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.